Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. Então, você já preparou o seu caderninho ali para anotação de ideias? Olha que na aula de hoje a gente vai ter muita ideia, tenho certeza, com essa bruxa que a gente vai conhecer. É uma bruxa bem interessante. Você vai ver que ela tem umas ideias um pouco malucas, mas que servem bem para a gente também se divertir. Bom, então, já deixe seu material preparado, seu caderninho para anotar as suas ideias e vamos aproveitar essa viagem na literatura com a bruxa Cremilda. Nessa história, ela inventa uma escola diferente. Já parou para pensar como seria a escola inventada por uma bruxa? Essa bruxa é uma bruxa do bem. Mas para saber um pouquinho mais sobre o que nos espera aqui nessa história, vamos conhecer o autor. Vamos saber um pouquinho mais sobre ele, tá? Sobre o Jonas Ribeiro. Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem de informações. Então, olha lá. Quem é Jonas Ribeiro? Ele é formado em Língua e Literatura Portuguesas pela PUC São Paulo. É a universidade lá de São Paulo. Formado pelos tantos livros que leu por prazer em bibliotecas públicas ou que garimpou em livrarias. Vive inventando um jeito de aproximar as pessoas dos livros. Visitou um bocado de escolas e escreveu uma pilha de livros. Atualmente está empenhado em preservar os amigos cúmplices. Prefere as redes de balanço às redes sociais. O Jonas estuda piano, ternura e bobeira espontânea. Eu também adoro treinar bobeira espontânea. É gostoso, não é? A gente se diverte também bastante. Você percebeu que ele tem uma formação, então ele estudou muito para isso, então ele conhece muito bem língua e literatura. Ele coloca isso, é claro, nas histórias que ele escreve, nos livros que ele escreve. Mas também as vivências. Ele leu muitos livros porque ele gostava, leu por prazer, como está escrito ali, que tinha nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas como as que nós temos nas nossas escolas. E assim ele se formou como leitor. Para ser um bom escritor, ele precisou primeiro ser um bom leitor. E também alguns livros que ele garimpou em livrarias, ou seja, ele ia lá e olhava muitos livros procurando algum bem interessante para que ele pudesse ler. E assim ele conseguiu encontrar algumas preciosidades, alguns livros, de que ele gostou muito. Ajudou na formação dele. Mas ele não só escreve, ele faz outras coisas também. E aqui temos algumas atividades de que ele gosta muito. Então vamos ver quais são? Atividades que ama fazer. Ir à praia para conversar com o mar. Ficar na varanda deitado na rede, lendo ou pensando nos livros que está escrevendo. Tomar banho de piscina e banheira. Dormir e acordar cedo, tomar café da manhã com seus pais, conversar longamente com seus amigos cúmplices. Escrever livro à mão e, se possível, sem prazo para terminar, curtindo cada frase, cada palavra, cada decisão. Esse é realmente um exemplo de coisas assim que se ama fazer. Dá para perceber até pela forma com que foram colocadas essas informações aqui, Ele vai curtindo, aproveitando cada frase, cada palavra que ele está registrando ali. Acho que ele tem um caderninho igual ao que a gente preparou aqui para anotar as nossas ideias, E olha que ele gosta muito de escrever à mão. Eu, por exemplo, tenho uma conexão com esse autor ao pensar em algumas coisas que ele ama fazer e eu também. Como ficar deitado na rede, nem sempre estou deitada na rede, mas deitada no sofá, por exemplo. E pensando nos livros que eu li, lendo alguma coisa, Algumas ideias surgem nesse momento. E também tem outras coisas como escrever à mão, Ele escreve livros, claro. Ele é autor de livros, ele é escritor. Mas eu gosto de escrever as minhas ideias, às vezes para guardar só para mim, ali, à mão.
Será que você também tem uma conexão com esse autor? Vamos pensar do que a gente conheceu dele até agora, né? Do que ele gosta de fazer, até dessas outras atividades ali que ele estuda piano, né? Estuda piano, ternura. Como que a gente estuda ternura? A gente desenvolve esse sentimento, como é que é? E bobeira espontânea. Essa é muito bacana para treinar com os amigos, né? Então, vamos ver se você tem alguma conexão com este autor. Para isso, pegue lá, então, o seu caderninho de ideias e prepare as atividades que você ama fazer. Pode anotar como está aqui. Atividades que eu amo fazer. E você pode fazer um quadrinho como esse. Eu coloquei 2 colunas para que a gente possa escrever ou desenhar, porque a gente pode expressar ali mesmo com uma imagem, né? Já é suficiente para te demonstrar. E não precisam ser muitas, né? 2 aqui já está bem suficiente para a gente registrar o que ama fazer. Então, vou te dar um tempinho para você organizar esse quadro. Se você não conseguir terminar, caso deseje fazer uma ilustração mais elaborada, depois você pode terminar. Mas coloque a ideia agora no papel para a gente poder fazer essa conexão. É com você.
Certo, agora já estamos conectados com esse autor. Por que a gente consegue fazer essa conexão? A gente tem algo em comum, ou às vezes a gente tem coisas bem diferentes, mas nos aproximamos do autor porque conhecemos um pouquinho dele e agora mostramos um pouquinho de nós mesmos. E isso é super importante para pensar na literatura, porque no livro de literatura a gente consegue sim fazer parte da história, porque a gente tem alguma coisa ali que nos relaciona. Agora, vamos ver a tal da história, porque a gente viu que esse autor tem algumas coisas que ele gosta. Como é que ele pensou para escrever as histórias de bruxa? Como será que foi? Vamos ver lá. Olha que bacana o autor pensando. A gente vai relacionar aqui. Tem uma bruxinha saindo por ali. E será que é assim? Que ele abre uma caixinha e sai uma ideia já? Eu acho que não, né? Precisa de um pouquinho mais. Então, vamos ver o que ele diz pra gente. O desafio chegou em bandeja de prata. Despencou do céu e caiu no meu colo. O editor Fernando Franco, da Franco Editora, poderia ter feito este convite para outro escritor, mas encasquetou comigo. Ele me escreveu um e-mail pedindo-me para criar uma coleção de bruxa, inicialmente com 4 títulos. Pediu, inclusive, para que mantivéssemos segredo. Nem preciso falar que aceitei a empreitada, porque aquele convite provocou um formigamento absurdo em mim. Mãos, coração, neurônios, alma. Tudo em mim desejava a coleção. Excepcionalmente, eu me sentei para escrever e escrevi. Não me sentei para planejar algo, ficar pensando, matutando, nada disso. Sentei-me para escrever e peguei a ideia de jeito com as 2 mãos. Para quem vê de fora, fica a impressão de que escrevi com rapidez. Mentira! O fato é que eu estava muito reunido em mim mesmo, íntegro, apaixonado pela proposta. Não fiquei adiando decisões literárias para o minuto seguinte ou para o dia seguinte. A felicidade que reinava em mim fez a coleção acontecer. Deu para perceber que quando a gente ama muito alguma coisa, fica mais fácil de fazer, né? E é isso que ele está dizendo aqui também, que ele recebeu um convite do Fernando Franco, que é da editora, da Franco Editora, e ele fez um convite para que ele escrevesse essa coleção. E a ideia veio para ele como uma bandeja de prata, ele disse, veio em bandeja de prata, como um presente, porque é o que ele gostou de fazer. Por isso foi rápido. Não quer dizer que foi feito de qualquer jeito, pelo contrário, quer dizer que a ideia estava pronta para ele e ele pôde escrever. E essa coleção cresceu, não ficou só naqueles 4 livros iniciais, não. São muitos outros livros e todos são muito bacanas. Gosto muito dessa bruxa. Vamos saber então qual é a história que a gente vai ver hoje. De tantas histórias da Bruxa Cremilda, hoje nós veremos essa. Bruxa Cremilda inventa uma escola diferente. Já tem alguns elementos que a gente pode observar aqui. Mas eu vou te chamar a atenção para o nome da bruxa. Cremilda. Já parou para pensar por que Cremilda? De onde vem esse bruxa Cremilda? De creme? É, isso mesmo. Vem de creme. É uma bruxa que faz cremes muito poderosos. Funcionam sempre muito bem. Ela tem ideias fantásticas. E é uma bruxa poderosa, então dá certo. Será que dá totalmente certo? Bom, aqui neste livro, que é o 8º já da coleção da Bruxa Cremilda, aconteceu que tinha um tal de um creme azul que tinha funcionado muito bem. Bem, até demais. E foi isso que gerou o problema. Não é que tinham encomendado para ela um creme que fazia os professores dormirem? Que confusão deve ter gerado, né? Bom, sabe que gerou confusão? Gerou mesmo? Então vamos conhecer a história da Bruxa Cremilda inventa uma escola diferente. E vamos ver
como é que isso tudo aconteceu. Pilhas e pilhas de cartas povoavam os corredores do casarão assombroso. Milhares, um mar de cartas. Diariamente, um caminhão estacionava em frente ao casarão da bruxa Cremilda e um carteiro descarregava um novo lote de correspondências. O pato Epitáfio andou abrindo centenas de envelopes e desistiu de ler as tantas outras cartas porque todas traziam a mesma reclamação. Escritas por coordenadores pedagógicos, as cartas chegavam de escolas do mundo inteiro e reclamavam da excelente qualidade do creme azul criado pela bruxa Cremilda. Diziam que, depois que os alunos conheceram a eficácia do creme azul, os professores viviam dormindo nos horários das aulas. Os coordenadores eram unânimes em pedir à bruxa Cremilda que criasse um antídoto para passar nas mãos dos professores e cancelar o efeito do creme azul. A bruxa Cremilda precisava fazer algo o mais rápido possível. Ela e Epitáfio, antes de criarem qualquer outro produto, preferiram conferir com os próprios olhos o que o creme azul andava provocando nas escolas. Os dois visitaram várias escolas de todos os continentes do planeta. Acabaram por comprovar que o que mudava de escola para escola era o volume do ronco dos professores, nada mais. O creme azul funcionava maravilhosamente bem. A animada dupla, Cremilda e Epitáfio, voltou para casa. Dispostos a colaborar com os coordenadores pedagógicos, os dois puseram a mão na massa. Resolveram criar uma nova escola, em vez de inventar um antídoto para o creme. Acima de tudo, era necessário que os alunos desejassem ter professores acordados, de olhos bem abertos, cheios de vida. E agora? Uma escola diferente. Já que a bruxa pensou em não fazer o antídoto, mas sim criar uma nova escola, que escola é essa que seria tão interessante para os alunos e para os professores que eles quisessem ficar de olhos bem abertos? Que os alunos quisessem que os professores ficassem de olhos bem abertos. O que poderia ter nessa escola? O que você acha? A gente vai começar a ver agora a Escola Padrão da Bruxa Cremilda. Então, tem algumas matérias neste currículo. E dá uma olhadinha na primeira aula, a matéria que vai ter no currículo lá da Escola da Bruxa Cremilda. Essa aula aqui. O que parece que está acontecendo? O que será que esse estudante aqui está aprendendo a fazer? Vá olhando mesmo a sequência de imagens que vai tendo. O que está crescendo? O que está acontecendo? É uma aula de quê? Bom, você já deve ter deduzido que é uma aula de riso. Isso. E na aula de riso, o que acontece? Um momento para rir coletivamente por um bom tempo. Objetivo: irritar e assustar as preocupações. E também para rir sem nenhum objetivo, só mesmo pelo prazer de rir. A aula começa com sorrisos discretos e acaba com alunos e professores rolando e chorando de tanto rir. É uma aula bacana, né? A segunda aula, o que será que a gente aprende nessa aula? Dá uma olhadinha aqui na imagem. Opa, o coração tá chutando? E tá chutando o quê? A segunda aula, aula 2, aula para desentulhar o coração. Cada um
conta seus sonhos, como gostaria que o mundo fosse. Depois, cada um mostra a sua tristeza e fala de sua dor, até o coração sentir um alívio delicioso e perceber que um peso foi retirado. A aula termina com um berro fortíssimo para o entulho nunca mais querer voltar para o coração. É o momento de pôr a boca no trombone, falar tudo que está preso na garganta e fazer isso sem nenhum medo de ser feliz. Essa aula é bem interessante, né? E nessa aula, o que será que a gente aprende? Olha comigo, olha a imagem. O que é que está sendo representado aqui? Consegue saber o que é? Tem uma mensagenzinha lá, está escrito lá no balão. Ser ou não ser uma abobrinha? Uma representação de teatro, né? Parece. Aula de quê? Vamos ver lá qual é essa invenção da bruxa Cremilda. 3. Aula para falar abobrinhas. Isso mesmo. E olha a explicação. Abobrinha é abobrinha. Faz bem e fim de papo. Às vezes é gostoso falar muito abobrinha, né? Aula 4. Aula para ser, por alguns momentos, o que não se pode ser por muito tempo. Aula de teatro. E que gostoso ser, por algum tempo, algo que a gente não pode ser por muito tempo. Momento em que a gente está representando, né? E olha como a ilustração foi muito bem colocada. Misturou as duas. Misturou a parte da abobrinha, de falar abobrinha, e da representação de teatro, com essa parte ali que remete à obra de Shakespeare, né? De ser ou não ser. Eis a questão, né? O que é representado ali por aquela caveira na mão. E aqui é ser ou não ser uma abobrinha. Vamos ver que a bruxa Cremilda tem mais aulas ainda pra gente. E aqui, o que será? Vamos ver como está representado aqui. Oi, irmão. Uma conversa. E que conversa é essa? Bem despojada, bem largada, né? Então, vamos ver as próximas aulas que a gente tem. 5. Aula para aprender a ficar sem fazer nada. O aprendizado da preguiça leva tempo e traz muita felicidade e encantamento para o dia a dia. Viu? Precisa exercitar para a gente aprender a ficar sem fazer nada também em alguns momentos, né? 6. Aula para conhecer o corpo e ouvir o que ele está querendo ou precisando. Descobrir sozinho se o corpo quer comer muito ou se ele está sem nenhum apetite. Se ele quer ficar parado, em silêncio, ou se ele quer fazer ginástica e praticar algum esporte. Respeitar o corpo. Olha que aula legal para conhecer, conversar com seu próprio corpo. E essa aula que a gente tem, o que será? Escravos de Jó. É alguma brincadeira? Vamos ver de que aula estamos falando. 7. Aula para integrar-se à natureza. Excursão para conhecer a floresta que tem atrás do casarão assombroso da bruxa Cremilda. Monitoramento do pato epitáfio. Noções de primeiros socorros, botânica e sobrevivência na floresta. A excursão dá direito a conhecer o laboratório da Cremilda, os demais aposentos do casarão e a brincar de escravos de Jó no porão. Brincadeira monitorada pelo gato Cristóvão. No lugar de passar pratos vazios sobre a mesa, como acontece tradicionalmente, os participantes passam chapéus de uma cabeça à outra enquanto cantam Escravos de Jó. É um Escravos de Jó um pouquinho diferente. Dá para fazer em casa, não dá não? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Que aula é essa? 8. Aula para cozinhar
e provar o que foi cozido. Enquanto a classe cozinha e vai saboreando as receitas da cozinha nacional e internacional, um aluno fica responsável pelo som e escolhe umas músicas bem legais para tocar durante a aula. 9. Aula para elogiar um amigo, declarar um amor ou contar uma história. Pode ser escrevendo ou falando. 10. Aula para desvendar o mistério dos números. Aula prática com dinheiro vivo para mergulhar na poesia da matemática. Olha, matemática tem poesia? Tem sim. E essa aula aqui? Aula para pintar, bordar, cantar e tocar. Um momento de fazer amizade com a arte. Amizade com a arte, muito bom, né? 12. Aula de geografia e história ao pé da letra. Os alunos passarão metade do ano na escola e a outra metade viajando de avião, de trem, de bicicleta dentro e fora do país, conhecendo ao vivo e em cores a história de cada lugar, de cada jeito de falar, escrever, ser e existir. Seria bem bom. E uma última aula. Essa é a última aula da escola da Bruxa Cremilda. E o que será que a gente vê? 13. Aula para cada um escolher a nota que merece receber no final do mês. Uma nota por matéria e uma outra pelo aproveitamento total durante o mês. As salas de aula também sofrerão mudanças. Elas serão modernizadas com geladeira, com um computador por aluno, cadeiras almofadadas e reclináveis, quadros, plantas, cores, tapete, cortina florida, pista de dança, território macio para fazer guerra de travesseiros e um globo terrestre para lembrar a todo momento que existe um mundo inteiro para conhecer e amar. Realmente, são muitas aulas super bacanas, né? E desse jeito, com uma escola tão especial assim, quem irá querer usar um creme azul para fazer a professora ou o professor dormir? Pode ser que tenha gente que ainda queira, né? Bom, e agora o convite que eu te faço depois dessas ideias aqui, um pouco malucas, mas também muito bacanas, né? Da Bruxa Cremilda, pensando em outras questões que a gente pode ver na escola, que a gente pode trazer, eu te faço um convite. E se você pudesse inventar uma aula diferente, que aula seria? Como você ia pensar nessa aula? Mas também tem que justificar, tá? Você tem que pensar como a Bruxa Cremilda pensou. Por que tem que ter essa aula diferente? Se foram 13 aqui da Bruxa Cremilda, a tua vai ser a de número 14. Então, pode anotar aí no seu caderninho de ideias e isso você pode guardar aí para você mesmo. Pode contar para quem você quiser, pode dividir com quem você quiser, mas coloca lá. Vai ser uma aula de quê que você iria propor? E aqui do outro lado, você pode fazer um registro por meio de desenho ou escrever como seria essa aula. E assim, a gente se conecta mais um pouquinho com a literatura. A gente faz uma conexão com o próprio texto, trazendo mais uma ideia que seria bem bacana para essa história. Bom, será que a Bruxa Cremilda vai aprontar mais alguma? Tenho certeza que vai. E a gente pode conhecer as outras histórias dela. E a gente aqui se encontra em outro momento, em outra história. Então, até lá!